Olá, pessoal. Então, pacientemente vamos dar seguimento a esse estudo, que é também um diálogo, já que a gente expressa o nosso lado da questão, né? Dentro do tema e do lema da campanha da fraternidade proposto, em obediência ao Santo Padre Papa, e hoje, dia em que a Igreja comemora a Cátedra de São Pedro, ou seja, a autoridade de Pedro sobre toda a Igreja, né? Já desde os seus primórdios, eu gostaria de iniciar esse vídeo também em referência a isso, porque essa vai ser a base de todos os próximos vídeos. A autoridade dos papas, né, em todos os documentos em que a gente já leu no primeiro vídeo e desses próximos que virão. Por quê? Porque eu me baseio no ensinamento de mais de 2000 anos da Igreja, que está toda ela compilada no Catecismo da Igreja Católica. Então, a partir da palavra de Deus, ofertada pela campanha da fraternidade, na carta de São Paulo aos Efésios, a gente vai começar a abrir todos os outros assuntos que eles nos trazem para que a gente dialogue com eles, não é? Então, desde já, sejam bem-vindos a esse diálogo em que eu, católica, da minha parte, vou expor as realidades que a igreja ensina a respeito de hoje, especialmente a questão da unidade e a questão da violência, já que a violência aparece tanto nesse texto base, então eu faço questão de começar por esses dois pontos, mas agora a violência não só com relação à falta de unidade e ao pecado, que é o que gera violência, né, mas também na questão do armamento e desarmamento, que é uma questão bastante politizada, né, que veio trazida também já nesse texto com bastante cunho político, inclusive de discórdia do governo atual do Brasil, do Bolsonaro, né? Então ali existe uma clara vontade de atacar o governo, e isso aí eu deixo para o texto base, porque eu não vou entrar, eu vou entrar no que ensina a Santa Igreja Católica com a ajuda do Espírito Santo, ao qual nós invocaremos agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, protetor da Santa Igreja Católica, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na carta aos Efésios, né, no capítulo 2, que foi aí trazido pelo texto base, mais precisamente no versículo 14, né, ele vai falar que de dois povos fez um só povo. E aí vai partir para a questão da unidade. Então eu vou pedir licença para ler um pouco antes, para que a gente tenha ideia em que contexto surgiu esse texto. Eu estou aqui, novamente, no capítulo 2, versículo 1. E vós estáveis mortos por causa de vossas transgressões e pecados, nos quais andantes outrora seguindo o mentor do mundo, né, o demônio, seguindo o chefe das potências dos ares, o espírito que atualmente está agindo nos rebeldes. Nós todos também fomos desse número, abandonamo-nos à ambição da nossa vida na carne, abandonando-nos, né, a ambição da nossa vida na carne, satisfazendo os desejos da carne e seguindo os seus propósitos. E como os demais, éramos por naturezas destinados à ira, mas Deus, rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, quando ainda estávamos mortos, por causa dos nossos pecados, deu-nos a vida com Cristo. E Ele nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez sentar nos céus, em virtude da nossa união com Cristo. Assim, por sua bondade para conosco, no Cristo Jesus, Deus quis mostrar nos séculos futuros a incomparável riqueza de sua graça. É pela graça que foste salvo mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, de modo que ninguém pode gloriar-se. Pois foi Deus que nos fez
criando-nos no Cristo Jesus, em vista das boas obras que preparou de antemão para que nós as pratiquemos. Né? Então, é o resgate gratuito, né, do Cristo que vem em nosso auxílio. Né? Então, é Ele que traz e que é o sacerdote perfeito, que oferece o sacrifício perfeito, que é a grande obra da redenção, a qual nós somos chamados a participar, a frutificar, uma vez enxertados nesse tronco, a dar frutos de obras para a construção desse reino que Cristo veio trazer e implantar já agora na terra. E aí sim, ele reúne todos nele. Então, a questão da unidade está na reunião do tronco, da videira, né, que dá a vida a toda a igreja. Então, Cristo, a missão de Cristo é atrair todos a Deus, unidos a Ele. Não tem outra ponte para chegar a Deus que não essa unidade com Cristo. E essa unidade com Cristo faz com que eu consiga estar realmente unido, verdadeiramente unido com o mundo que está unido a Cristo. Então, existe uma unidade material e existe uma unidade transcendental. Se o texto base nos chama apenas a uma unidade material, ela tende a se acabar com a vida presente. Mortos, todos seremos dispersados, como as ovelhas sem pastor, não é isso? Então, a verdadeira unidade, a unidade que Cristo já, homem, mas Deus, porque ressuscitou, e só Deus pode ressuscitar, né? Então, nesse plano estamos falando do transcendente e não mais só do plano material, não só do plano pacífico, de não confronto, de não violência, mas mais o plano da vida eterna, o plano daquilo que é a expressão do sacrifício máximo de Deus por nós. Então, se eu falar de qualquer outra unidade que não seja reunida, recapitulada em Cristo, eu estou falando de uma unidade passageira, uma unidade com fins sociais, antropológicos, quiçá políticos. Então essa é a primeira distinção que tem que ficar bem clara. Por quê? Porque aí no texto base, como vocês nos sugeriram, está dizendo então, portanto, vós que outrora trazeis na carne a marca de pagãos, e eres chamados de incircuncisos pelos que praticam a circuncisão, ou seja, os judeus apegados à lenda da circuncisão, né? Que isso já Cristo veio abolir, não a lei de Deus. Cristo veio abolir a lei dos homens, como os homens a praticavam para chegar até Deus, porque ele anula todos e recapitula todos nele. Mas ele fala, se me amais, seguireis os meus mandamentos, obedecereis os mandamentos. Então, ele não abole a lei para que cada um faça o que quer, tá? Porque essa não é a forma de recapitular nele. Recapitular nele tem que ser abrir mão das minhas próprias convicções pessoais e de vida, de visão de mundo, de prazer e de alegria, para me encontrar com Cristo no sacrifício da cruz, que pede para mim renúncia e obediência. Então, seguindo aqui o texto base, né? O texto que o texto base suscitou, que estamos na carta de São Paulo aos Efésios, já chegando aí no 14, vai dizer que lembrai-vos de que então estáveis sem Cristo, não participáveis da cidadania de Israel, nem das alianças da promessa, está falando dos pagãos, tá? Não tinhas neste mundo esperança nem Deus verdadeiro, mas agora no Cristo Jesus, vós que outrora estáveis longe, ficais perto graças ao sangue de Cristo, graças ao sacrifício, é transcendental. Né? Graças a ele ter sido martirizado, realmente sofrido violência injusta, ele conseguiu então transformar todo esse mal na redenção do homem, que é o bem supremo. Né? E daí vem a ideia de Santo Agostinho de que Deus não permite o mal, né? Sem que dele possa tirar um bem infinitamente maior. Não é isso? Porque Deus é infinitamente bom, então ele não permitiria o mal. Essa é a lógica. De fato, aí sim eu chego no texto, né, que escolheram, de fato ele é a nossa paz, de dois povos fez um só povo, em sua carne derrubando o muro da inimizade que os separava e abolindo a lei com seus mandamentos e exigências. Que mandamentos são esses? Não são os 10 mandamentos. Esses mandamentos e exigências são aquela prática dos judeus que excluía todos os outros povos que não as praticavam, os incircuncisos, né, que não praticavam a circuncisão, que Jesus só fez para cumprir uma lei e não de cara afrontar essa lei, ele sendo judeu, nascendo no meio do povo judeu, né,
Então, Cristo abre, derruba esses muros para que todos, reunidos na obediência dos mandamentos, se tornem um só. Esse é o sentido da unidade, que infelizmente, né, na opinião da Santa Igreja Católica, eu posso dizer com toda a segurança, porque eu vou ler aqui para vocês, foi desvirtuado nesse texto. Então esse é o primeiro ponto do diálogo, que me roga o direito de falar a verdade conforme a Santa Igreja Católica, já que eu sou uma dialogante, né, e o Papa nos pede o diálogo. Então, hoje, dia da Cátedra de São Paulo, de Cátedra de São Pedro, né, já tendo em vista uma das colunas que nós lemos aqui em São Paulo, agora vamos para outra coluna, São Pedro. E que coluna é essa? É a coluna fundante, né? Por quê? Porque Cristo determinou assim. Então, as coisas que Cristo determina, não temos que botar ponto de interrogação. Cristo é a sabedoria de Deus, né? Ele é o Verbo encarnado. Então, se Cristo determina que Pedro esteja à frente e que todos os outros discípulos correspondam ao que Pedro determina, então nós temos que ser obedientes. Então eu aproveito para pegar para a gente já introduzir todas as outras questões que virão nesses próximos vídeos, sobre que figura, sobre que autoridade o católico se manifesta. Ele se manifesta com a autoridade de um catecismo na Igreja Católica determinada por um Papa, por um sucessor de Pedro na Igreja Católica, aqui no caso São João Paulo II, né? E por todos os ensinamentos, e aqui eu vou pegar São Tomás de Aquino para vocês, para a gente ler, né, na Catena Áurea, quando ele analisa esse texto, né, da Cátedra de São Pedro. Então, o que ele está querendo dizer para nós com relação a Pedro e a declaração, né, que está aí no capítulo 16, né, da carta de Mateus, né, do Evangelho de Mateus. Então vamos prestar atenção os trechos que eu separei para a gente entender que autoridade é essa que torna todos, né, obedientes a essa autoridade, unidos verdadeiramente. Então vamos lá. Rábano Mauro, né, um dos comentários aqui da Catena Áurea, eu estou aqui com a Catena Áurea de Mateus, tá? Vai dizer: aquele que confessou, porque a gente está na passagem, só para voltar um pouquinho, a gente está na passagem em que Cristo pergunta aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E aí ele diz: e vocês, quem dizem que eu sou? Né? Então os homens confundem ele com vários profetas, até com João Batista, mas Pedro diz: tu és Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus Cristo olha para ele e diz: então, né, já que o Espírito te revelou, ou seja, a vontade de Cristo, o amor de Cristo se revelou em Pedro, porque Cristo é Deus, né? Então ele escolheu Pedro para essa revelação e Pedro verbaliza isso, diz: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Tu és aquele que foi enviado por Deus para a salvação da humanidade. Foi isso que ele confessou. Então aquele que confessou o Rei dos Céus com mais devoção que os outros tem mais mérito que os outros para receber a chave do reino dos céus. Ninguém se igualou a Pedro, porque é verdade, o Espírito pairou sobre ele. E assim Deus quis. Então, a vontade de Deus é essa, meus irmãos. Né? A vontade de Deus, ela se revela. Ela não é uma vontade que fica entre as sombras, na escuridão e nos achismos humanos. Ela se revela com clareza. E Jesus verbaliza com clareza. Porque Jesus é o Verbo divino. Então, isso fez com que todos soubessem que sem esta fé, sem esta confissão, né, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ninguém entraria no reino dos céus. Então, por chaves do reino dos céus, ele quer dizer o discernimento e o poder, né? Tu és Pedro, né? Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, essa chave é justamente a autoridade de Cristo, passada por mandato a Pedro. Pedro se faz valer, né, em Cristo e não nele mesmo, o homem pecador, né, que negou inclusive Cristo 3 vezes, para que com mais poder ainda ele diga: eu sou homem, sou fraco, e aí na minha fraqueza que São Paulo lembra que me vem a força, porque o Espírito visita. Então o Espírito, ele acode a igreja, né, na fraqueza dos sumos pontífices, sim, né, na fraqueza humana que eles padecem da carne, mas estão unidos em espírito e ungidos por Cristo, né, cabeça, para serem essa voz. Cristo não nos deixa aleatoriamente uma igreja sem pastor ou com N pastores, como a gente vai ler aqui. Então,
Por chaves, ele quer dizer o discernimento e o poder. Né? Então é algo completamente transcendental e místico. Se eu me apego somente à matéria, se eu me apego à minha própria interpretação, à luz do que se fala, eu estou balançada para lá e para cá. Basta alguém criar uma tese interessante que eu vou lá, esqueço o que Cristo falou e vou lá cumprir essa tese. Então não é por aí. Poder para atar e desatar, discernimento para distinguir os dignos e os indignos. Então é por isso que eu fiz aquele chamamento de atenção com base no Papa, São João Paulo II, no vídeo anterior. Entendem? A autoridade nunca é das formiguinhas. A autoridade, ela tem uma voz central. Ela tem sim um comando central, ela tem sim uma hierarquia. Né? Essa hierarquia é Pedro, os bispos, os apóstolos, né? Ligados, unidos à cabeça. Né? Uma vez não unidos, evangelização precária. É justamente o que São João Paulo II estava querendo dizer no vídeo anterior. São João Crisóstomo também comenta, vê também como Cristo conduz Pedro a um elevado entendimento a seu respeito. Tudo o que promete dar a ele, só a Deus pertence. Olha a gravidade, né? Da responsabilidade de Pedro. A condução do rebanho para a Pátria Celeste, só a Deus pertence. Isto é, perdoar pecados e fazer a igreja imutável em meio a tantas tempestades de perseguições e tentações. A igreja é imutável. Ela é a casa sobre a rocha. Ela tem Pedro, né? Pedra. Então, não é algo simplista de eu transformar isso em qualquer outra teoria. Né? Eu não consigo, por um jogo de palavras, fazer isso ser diferente. Não, porque a vontade de Deus, ela é imperativa, ela é imutável. Deus não se balança com ideologias e com momentos da humanidade. Né? Deus é estável. Deus é estável. E Ele quis essa estabilidade para a sua igreja. Mais um comentário de Rábano Mauro. Este poder de atar e desatar, ainda que pareça ter sido dado somente a Pedro, também foi concedido aos demais apóstolos, né? Porque no ato da confissão, o apóstolo, né, e os presbíteros, que são os auxiliares dos bispos, né, eles ajudam com que nós estejamos purificados pelo sacramento da reconciliação, a nos unirmos aí ao sentido de unidade, mais uma vez, porque eu vou repisar sempre para lembrar vocês de que o centro da igreja é a evangelização e o centro da igreja é o homem, destituído de qualquer vertente, viés político. Então, eles, outros apóstolos também, e ainda é agora aos bispos e aos presbíteros de toda a igreja. Mas Pedro recebeu de forma especial as chaves do reino dos céus e o principado da potestade judicial, para que todos os fiéis do mundo compreendam que todo aquele que de algum modo se separa da unidade da fé ou da comunhão com ele não pode ser desatado dos grilhões dos pecados nem entrar pelas portas do reino dos céus. E é esse aí o fundamento de Lutero, né? Peque com força, porque a graça de Deus, como diz ali na leitura de São Paulo, vai te acudir de qualquer forma, porque é dom de Deus gratuito, não requer nenhum esforço seu. Isso é um desvirtuamento da mensagem. Se não requisesse nenhum esforço, né, Deus não teria dado esse mandato a Pedro e nem aos discípulos e dito que, né, aqueles a quem perdoares os pecados serão perdoados. Por quê? Porque eu posso perdoar à vontade, eu não preciso de perdão. Né? Eu posso pecar à vontade, não preciso de perdão. Então, prestem atenção como é um completo desvirtuamento. Tá? Então, é por isso que existe essa chave do reino dos céus. Porque é preciso ter conexão contínua, né? Com Deus. O ser humano nunca, do início ao fim, nunca foi largado por Deus na sua existência. Tá? Muito antes de nós nascermos, Deus já nos pensou e já nos ligou a todos os outros fatos que Ele sonhou. Nós somos obedientes para que Ele concretize isso na nossa vida? Aí vem aqui Tomás de Aquino comentar, né? Concedeu o poder a Pedro de uma maneira especial para nos convidar à unidade. Esse é o convite da unidade, do lema da campanha da fraternidade. Esse é o ponto central, ensinado pelo magistério da igreja. Fez dele príncipe dos apóstolos, para que a igreja tivesse um só vigário principal de Cristo, ao qual todos os membros da igreja pudessem recorrer em caso de discordância. Olha aí, não se criam novas religiões a partir da discordância. Se recorre ao sumo pontífice, né? A ponte, o vigário, o substituto de Cristo na terra. Se houvesse muitas cabeças na igreja, olha aí, romper-se-ia o vínculo da unidade. Acrescentam alguns que o Senhor disse as palavras sobre a terra para indicar
que o poder de atar e desatar se referia aos vivos e não aos mortos. Aquele que ata e desata os mortos não o fará sobre a terra, mas depois da terra. Então tá aí, esse é o ensinamento que eu queria lembrar da Cátedra de São Pedro, né? E fazer o link com o Catecismo da Igreja Católica, que agora põe, vamos dizer, numa linguagem bem popular, esse entendimento, né? Para que fique ainda mais claro. Jesus é enviado do Pai. Então, Jesus não é só um homem, né, com fins de mudanças sociais. Jesus é enviado de Deus. Jesus é o Cristo, ungido do Senhor, o Messias, né? Desde o início do seu magistério, chamou os que ele quis e foram a ele. Ele constituiu então 12 para que ficassem com ele e para que os enviasse a anunciar a boa nova. Então já tinha um projeto de salvação na escolha de cada um desses, né? Inclusive do traidor ali no meio, né? Para dizer, nem todo aquele que anda comigo e diz que me segue está comigo. Olha aí Judas, não é? Então, tudo isso é muito simbólico e real. A partir daquela hora, eles passaram a ser seus enviados, né? É o que significa essa palavra apóstolo, enviado. Neles continua a própria missão de Jesus, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Seu ministério é, portanto, a continuação da própria missão de Jesus. Então, não é qualquer coisa ser um bispo, né? Não é qualquer coisa ser um presbítero, ser um apóstolo. Né? Então, a responsabilidade é imensa, é a continuidade do ministério de Cristo. Então, é a continuação da missão que vos recebe, quem você recebe, a mim recebe. Ele disse aos 12. Jesus os associa à missão, chama, né? Torna eles sócios da missão, junto com ele, que recebeu do Pai. Como o Filho não pode fazer nada por si mesmo, mas recebe tudo do Pai que enviou, assim os que Jesus envia nada podem fazer sem ele, de quem recebem o mandato de missão e o poder de exercê-lo. Então, esse mandato, como eu disse, e tem uma figura no direito, né? Como não sei se todos sabem, eu sou advogada, mas tem uma figura no direito que chama-se mandato, que é eu entregar os poderes que eu tenho a outrem para que esse outrem os cumpra. E esse outrem não é responsabilizado se eu não os cumpro da maneira como ele me mandou, se eu extrapolo os poderes que me deu. Né? Por quê? Porque eu respondo pelo poder que me foi conferido. Não é quem me conferiu o poder que responde se eu extrapolo. O mandatário responde se ele extrapola os poderes. E aí vem a gravidade do julgamento dos padres, do julgamento que vai ter com os bispos, com os cardeais, com todos aqueles que são responsáveis pela condução do rebanho. Né? Então, os apóstolos de Cristo sabem, portanto, que são qualificados por Deus como ministério da Aliança Nova. Ministros de Deus, embaixadores de Cristo, ministros de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. A minha pergunta para vocês já, interpelando, é: quem não recebe um embaixador no seu país, ele demonstra claramente uma inimizade com o país que enviou aquele embaixador. Não é assim? No direito internacional, eu envio embaixador. A primeira coisa que eu faço quando eu tenho um conflito grave é fechar as embaixadas no país. Porque embaixada, no direito, é um território. Por exemplo, se eu tenho a embaixada do Brasil nos Estados Unidos, aquele território da embaixada brasileira nos Estados Unidos é território nacional. Vocês sabiam disso? Por isso que existe a busca do asilo político correndo para a embaixada, porque a embaixada protege, ninguém pode invadir uma embaixada. É como se estivesse invadindo aquele país. Então, quando eu expulso uma embaixada do meu país, é sinal de que eu tenho inimizade com aquele país. Eu não quero o território dele dentro do meu. Assim como o meu também não vai poder mais estar no dele. Vocês entendem a gravidade de excluir um embaixador de Cristo, um apóstolo, um sacerdote da Igreja Católica na sua religião? Então, por caridade, por amor, eu faço essas exortações, porque é importante a gente saber, né, com o que a gente está lidando. Não é pouca coisa, gente, é grave, é muito grave, tá? Eu queria continuar ainda para dizer para vocês e reafirmar mais uma vez. Cristo, ao instituir os 12, os instituiu como colegiado ou grupo estável ao qual propôs Pedro, escolhido por eles. O romano pontífice, sucessor de Pedro, e os bispos, sucessores dos apóstolos, estão unidos entre si. Então, eles são o vértice, né? Eles são o começo da nossa união. Né? A nossa união, ela vem
crescendo a partir da sucessão apostólica. Por isso que a Igreja Católica Apostólica, tá? O Senhor constituiu em pedra da igreja somente Simão, a quem deu o nome de Pedro. Entregou-lhe a chave da igreja e instituiu o pastor de todo o rebanho. Com efeito, aí vai dizer o Papa, bispo de Roma, Papa também é bispo, só que ele é bispo da igreja inteira, ele é bispo de Roma, e sucessor de Pedro é o perpétuo e visível princípio e fundamento da unidade, quer dos bispos, quer das multidões dos fiéis. Então, todos nós que nos dissemos cristãos, temos no pontífice o sinal visível da unidade. Querendo ou não, todos que são salvos, dentro ou fora da Igreja Católica, por pura misericórdia e alcance que só o Senhor sabe, né? Porque fora da igreja não há salvação, mas Cristo conhece o coração humano e sabe até onde a boa nova foi anunciada devidamente, e conhece cada coração, saberá apreciar, mas não serão salvos fora da igreja. É mesmo assim, tendo outra confissão religiosa, é dentro da igreja, é por obra da igreja, dos fiéis católicos e da igreja católica, dos sacrifícios e penitências oferecidos e orações, que serão salvos. Então, por quê? Porque não existe, é ali que está a cabeça, é ali que está a presença visível de Cristo, né? Então, isso é uma coisa que eu queria buscar com vocês, e a partir de então, poder mostrar para vocês que é à luz disso que eu estou analisando. Então, a primeira conclusão que eu chego com relação ao texto base é que ele é a expressão das ovelhas sem o pastor. Quando eu quero reunir um diálogo ecumênico que reúne muitas noções do que é unidade, do que é violência, do que é desarmamento, né, do que é o ser humano enquanto homem com H maiúsculo, né, humano, e não negro, mulher, né, índio, né, e todas as outras classes que se criam, e depois joga-se isso como eu não quero dividir, mas já está dividindo, né? Então eu não quero dividir, então por que eu elejo classes para falar do bem comum? Por que eu elejo classes para falar da humanidade? Né? Há conceitos que são genéricos, o respeito, a não violência, né? A liberdade, são conceitos genéricos, eu não preciso escolher classe para falar sobre isso. Por mais que determinadas classes sofram mais que outras, quando eu estou comunicando a humanidade, eu estou comunicando a qualquer classe. Inclusive tem classes que não são citadas no texto base, que também sofrem bastante, né? Sofrem bastante. Então, vamos lá. A questão positiva que eu vejo é a análise que se faz, já aí exortando nossos irmãos, né, de outras confissões, que é uma autodenúncia, né? Com a excomunhão de Lutero, né, todas essas denominações cristãs, essas comunidades, né, eclesiásticas, né, fazem essa miscelânea que é estranho, né, buscarem líderes estranhos que fogem a essa unidade com Pedro, com o Papa, né, e desvirtuam a alma, né, instrumentalizando a palavra de Deus, instrumentalizando o que a igreja não instrumentaliza, porque eu estou lendo aqui para vocês, desviando ela do único caminho da unidade. Então, essa dispersão das ovelhas sem pastor é expressão do texto base. Por quê? Porque se eu quero falar de unidade, eu estou começando de uma base dividida. O texto base vem de uma divisão. Por mais que se queira reunir no diálogo ecumênico, a origem, a raiz, né, especialmente da coordenadora, com todo respeito, a origem dela é Lutero. E esse ano são 500 anos da excomunhão de Lutero. Se dividiu. Então, para suscitar unidade, para suscitar o diálogo que nos leve à unidade verdadeira, precisamos entender a raiz da divisão, que é justamente isso que eu estou expondo aqui. Então, já começando aqui nessa análise, eu queria pegar para vocês essa pergunta que se faz no texto base, que é interpelada para nós no artigo 92. Eu estou no texto base da campanha ecumênica de 2021. Precisamos de profecias que anunciem esperança, que reafirmem o fundamento da fé, que gerem vida e não violência. Qual seria este caminho? Onde podemos firmar os pés para derrubar estes muros? A que princípios devemos nos apegar para superar divisões que colocam semelhantes
em inimizades? Quais os princípios que podem contribuir para superar os discursos que legitimam o ódio e a prática da violência? Como constituir com base no amor um só povo em sua diversidade? Eu acabei de falar aqui como constituir um só povo, né? Eu acabei de falar. Então, essa resposta foi dada, né, em toda essa reflexão que eu acabei de fazer. Como constituir com base no amor um só povo em sua diversidade? Amor. Quem me ama segue os meus mandamentos. Quem me ama me obedece, disse Jesus. E o que eu quis para a minha igreja? Sobre tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, né? Que obediência é essa que não está acontecendo para que haja essa divisão? Essa é a minha parte do diálogo, eu repito mais uma vez, né? Essa não violência, ela brota mesmo de eu afirmar o que há de errado no outro. Quer dizer, quando eu afirmo que o outro está num caminho estranho, que o leva a se afastar dessa unidade, eu estou agindo com violência, então? Porque eu estou agindo politicamente incorretamente? Entendem? Então, eu gostaria de suscitar, né, que a conclusão, a base ela é boa. Né? A base da paz e do amor e da fraternidade ela é boa, porque só ela pode nos unir nessa reflexão. Só que essa reflexão, ela tem por base a verdade de um dos lados, aqui a verdade da Igreja Católica. E a gente não tem como fugir dessa verdade para conversar com vocês no diálogo ecumênico. Né? Então, justamente o que nós podemos encontrar no plano humano é a fraternidade. No plano material é a fraternidade. É a unidade, né, na proteção do direito humano, enquanto direito natural do homem ser criado, homem e mulher. Né? Enquanto a proteção da vida, da concepção até a morte. Esse é o direito natural. Esse é o direito humano. Então está aí mais uma divergência que muitas vezes aparece nesse diálogo. Continuando o 93, vai dizer: a fé em Jesus Cristo nos anima para a esperança, por isso oremos. Aí puxa uma oração que diz assim: agora, o que mais importa é renascer na esperança, é renascer na esperança. Já não existem mais raças, não mais os muros da cor, nas ruas e pelas praças louvamos nosso Senhor. E já não valem as classes com tristes separações, agora todos têm faces e unidos os corações. Então, se eu quero fazer essa união bonita no plano material e quero que ela dure perpetuamente, porque a mensagem de Cristo é infinita, é perpétua, é a vida eterna, então eu preciso saber que divisão é essa que não vai existir mais de cor nas ruas e pelas praças enquanto louvamos nosso Senhor. De que forma nós não estamos louvando o nosso Senhor? A pergunta que fica é: que é louvar o nosso Senhor? É viver o Evangelho na minha pele, né? É não me conformar com este mundo e com as ofertas que este mundo traz. É não me conformar em ver alguém desviado do caminho e simplesmente não evangelizar, não transmitir as palavras da graça da salvação, dom da salvação, dom da graça, né, de Deus. É pura graça de Deus o convite à fé, mas precisa dessas pedras vivas evangelizando. Né? Então jogar essas palavras bonitas, emocionais, né, que vão aí confrontar nossos corações se estamos agindo ou não de acordo. Ora, meus irmãos, a conversão é a mola impulsionadora da humanidade. A partir do momento em que a humanidade vai se convertendo ao Evangelho, ela se torna primorosa, porque ela já vive com os pés na terra, mas com o coração e a alma, que é o que lhe dá a vida. Né? A alma é a vida do corpo, diz São Tomás, e Deus é a vida da alma. Então, eu elevo a minha vida, eu não estou mais só apegada a esses problemas, eu sei ressignificar os meus sofrimentos, as minhas perseguições nessa terra, porque a igreja é perseguida. E aproveito para dizer que se eu quero um triunfo político dentro de alguma religião, essa religião não é Cristo. Por quê? Porque se nós somos o corpo e Cristo é a cabeça, e o corpo segue o mesmo destino da cabeça, eu pergunto para vocês, Cristo teve um triunfo político? Então, se é triunfo político que se procura, não é na religião cristã que a gente vai buscar isso. Não é isso? Porque a própria leitura diz, antes lá no capítulo 2, né, da carta aos Efésios, como foi suscitado no texto base, o início falava exatamente sobre isso. Não é um triunfo nesse mundo,
Não é? O príncipe deste mundo é bem diferente, né? Ele tem outro traquejo, ele tem outro modo de vivendi. Deus não nos dá a paz como o mundo nos dá. Ele nos dá outro tipo de paz. Então, olha só. Estáveis mortos por causa de vossas transgressões e pecados, nos quais andantes outrora, seguindo o mentor deste mundo, seguindo o chefe das potências dos ares, o espírito que atualmente está agindo nos rebeldes. Que rebeldes são esses? Os rebeldes que insistem em Estados Unidos. Então, a missão de Cristo é atrair para Deus, vai dizer o Catecismo no 737. E aí agora eu estou assim, aproveitando, né, o dia da Cátedra de São Pedro, para comunicar o que é o ensinamento, né, de um Papa, de um Pontífice. Vejam bem, a missão de Cristo e do Espírito Santo realiza-se na Igreja, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Então a missão da Igreja, ela se reflete no mundo material, em todas as áreas humanas, né? Como a gente já falou no vídeo anterior, não preciso repetir. Mas é através do quê? Da Igreja, que é o corpo de Cristo. O Espírito prepara os homens, antecipa-se a eles por sua graça, com o fim de atraí-los a Cristo. Prestem atenção no que diz então, né, já que a gente está pegando o texto base, esse começo em que ele vai dizendo cada campanha da fraternidade, bem no comecinho do texto base, para que serviu. Então eu pego a campanha da fraternidade do ano 2000, dignidade humana e paz, por um novo milênio sem exclusões. Vai dizer o que é essencial na fé em Jesus Cristo, 2 pontos, crer em sua palavra, acolher seus mandamentos e a partir daí trabalhar para a superação das desigualdades, violências, exclusivismos das identidades confissionais. Então vejam bem, a minha identidade confissional, ela não pode ser algo que eu declare como uma verdade sobre todas as outras. Eu tenho que me recolher, né, e não professar essa verdade. Que quem não está unido à Igreja de Cristo, né, pode estar unido com Cristo de outra forma. Não, meus irmãos, já há um erro aqui, né? Não é por isso que eu acolho a palavra de Cristo, que eu creio na palavra de Cristo e acolho os seus mandamentos. É para me unir a Cristo dentro da igreja. Está aqui. A missão de Cristo realiza-se na igreja, não no mundo. O mundo, acabei de ler para vocês o que acontece com o mundo. Assim, a missão da igreja não é acrescentada à missão de Cristo e do Espírito Santo. Ela é o seu sacramento. A missão da igreja, ela é um prolongamento, né? É o longa manus, que a gente chama em direito. É prolongamento da ação de Cristo, né? Ele só vai... É uma extensão. Sacramento é o sinal visível da graça invisível. Que graça invisível é essa que está na igreja pelo sacramento? Cristo. Cristo cabeça, entendem? Então, esse é o espírito da unidade que a campanha ecumênica deve trazer. Para todos nós refletirmos sobre isso, se nós queremos tanto a unidade e a não violência. E por que eu estou batendo na não violência? Eu vou chegar lá. Isso não tem a ver com violência religiosa, porque um é diferente do outro. Não é nada disso. Presta atenção no que eu vou ler para vocês agora. O desejo de reencontrar a unidade de todos os cristãos é um dom de Cristo e um convite do Espírito Santo. Eu estou no 820 e 821 do Catecismo da Igreja Católica. Cristo dá sempre à sua igreja o dom da unidade, tá? Então, a igreja permanece unida com Cristo, a Igreja Católica. Mas a igreja deve sempre orar e trabalhar para manter, reforçar e aperfeiçoar a unidade que Cristo quer para ela. Então, para corresponder a esse apelo de unidade que nós, cristãos católicos, fazemos a todos os outros cristãos, denominados cristãos, é renovação permanente da igreja e maior fidelidade à sua vocação. Né? Essa vocação que deve ser semeada nesse tempo de conversão que é a Quaresma. Não de cunho político, mas a conversão para Deus. Largar o pecado, deixar a vida de pecado. Né? Deixar a vida em que eu relativizo os direitos humanos conforme as minhas tendências pessoais. Essa renovação é a mola do movimento rumo à unidade, não há unidade sem isso. Conversão do coração, acabei de falar, com vistas a viver mais puramente segundo o Evangelho, que é o que vocês fizeram aí na oração do texto base, pois é a infidelidade dos membros ao dom de Cristo que causa as divisões. Mais à frente vai especificar isso. A oração em comum, né? Então vamos orar em comum. Por quê? A conversão do coração e a santidade da vida, juntamente com as preces particulares e públicas pela unidade dos cristãos,
devem ser consideradas a alma de todo o movimento ecumênico e, com razão, podem ser chamadas de ecumenismo espiritual. Se nos reunimos em nome de Cristo, né, a igreja, né, com o Papa presente, né, ali encabeçando, como vocês vão se reunir dia 25 de junho com o Papa numa celebração ecumênica e refletindo esses 500 anos de exclusão, certamente o Papa vai falar de unidade, né? Então, essa alma é a oração. Por quê? Porque se reza pela unidade. Se reza pela unidade. Se reza para o retorno à casa, dessa cátedra de Pedro, né? Então, é o conhecimento fraterno recíproco, né? Que é o que a gente faz quando a gente dá o tempo para ler um texto que não foi produzido pela Igreja Católica, não é? Que tem até o convite da Igreja, mas são outras denominações, como nós estamos aqui abordando o tema trazido aí nessa campanha ecumênica. A formação ecumênica dos fiéis, especialmente dos sacerdotes, né, dos presbíteros. Para quê? Para que haja diálogo entre os teólogos e encontro entre os cristãos de diferentes igrejas e comunidades. O diálogo ecumênico, ele é algo preparado, não é algo que eu vou sentar numa praça e fazer. É algo que tem que ser conduzido por um sacerdote, né, para que esteja bastante estabilidade, bem firme na fé, né, e que a gente possa livremente professar a nossa fé, né? Então, a colaboração entre cristãos nos diversos campos do serviço aos homens, olha aí que bonito, doutrina social da igreja. Eu aproveito o campo do mundo para evangelizar, primeiro com a minha vida e depois com as causas em que Cristo se identifica, que obviamente, né, é a causa do mais desvalido da sociedade, né? É a causa do pobre, daqueles que realmente, a gente pode usar essa palavra, que estão excluídos do seio social e do amor social. Aí tudo bem, mas é com esse fim, né? O fim de quê? De chamar para a unidade, né? De excluir a divisão, que é causada pela infidelidade dos membros de Cristo. A falta de conversão, o não largar o pecado, entende? Então a gente não pode fazer isso, pegar massinha de várias coisas e juntar e achar que isso dá uma bela de uma teologia. A gente parte de Cristo, do anúncio do Evangelho, da missão de evangelizar, do chamado à conversão, para daí sim a gente agir no campo social. A preocupação de realizar a união diz respeito à igreja inteira, fiéis e pastores. Estou aqui eu nesse esforço também, né? Mas é preciso também ter consciência de que este projeto sagrado, a reconciliação de todos os cristãos na unidade, de uma só e única igreja, ultrapassa as forças e capacidades humanas. Ou seja, não é a força de um texto base que eu vou ler e ser convencida de que eu sei agora o que é unidade e que eu tenho que buscar unidade. Eu tenho que pedir isso em oração, porque isso é uma graça. A conversão é uma graça, né? Então, a igreja não minimiza o problema dizendo que, vamos conversar sobre unidade, está tudo bem. Não. Então, eu queria pegar outro trecho do texto, porque ele vai falar aqui uma outra imprecisão que eu gostaria de ressaltar, quando ele fala de armas. Deixa eu pegar aqui para vocês. Tem até uma oração, e que vai dizer assim, a oração da paz, está lá no final do texto base. Unidade somente é possível com a paz, né? Tudo bem, a paz ela ajuda na unidade, mas a unidade só é possível com a obediência, né? Então já existe uma imprecisão aqui. Isso eu estou falando no modo transcendental, que reflete no modo material. Mais uma vez eu repito isso, tá? A unidade somente é possível com a paz, tudo bem, porque a paz precisa para o diálogo, mas ela precisa do quê? Da conversão. Por isso, antes de recebermos a bênção de Deus, em um gesto de compromisso com a paz e reconciliação entre nós, vamos orar com a oração do Dom Pedro Casaldáliga. Dá-nos a paz que se faz, Senhor. Quando te pedimos paz, devolve-nos o pedido, que é fácil pedir sem dar. Ou seja, está convocando que a gente haja pela paz se a gente está pedindo a paz. Até aí tudo bem. Ensina-nos a passar da tolerância ao amor, de sermos notas dispersas a sermos uma canção. Quando entregamos as armas, ajuda-nos a entregar também abertas as almas, que a paz sem guerra é pouca paz para nós. Eu quero parar aqui, porque se quando entregamos as armas, que arma é essa que se refere? Né? Que arma é essa que Jesus manda Pedro guardar lá no jardim de Getsêmani antes dele ser preso? É a língua, né? Eu ferir o outro com o verbo. Porque a arma que foi suscitada na campanha da fraternidade de 2005, né? Voltando para o texto base, vai dizer também que nem todas as pessoas eram favoráveis ao desarmamento e foi necessário enfrentar pressões e campanhas contrárias por parte da indústria de armas. Por que vocês vão ver que no final eu vou conseguir fechar
com a questão da unidade. Prestem atenção no que eu vou ler sobre o porte de armas, sobre o uso de armas, sobre o que a igreja entende por violência e por uso e fabricação de armas. Porque é outra coisa importante e muito polêmica desse texto básico, achar que o desarmamento resolve o problema da violência. A igreja não é contra as armas, tá? A igreja não é contra a posse de armas. A igreja simplesmente ela restringe bastante o seu uso. Então vai dizer no 2239 que é dever dos cidadãos colaborar com os poderes civis para o bem da sociedade em espírito de verdade, de justiça, de solidariedade e liberdade. O amor e o serviço à pátria derivam do dever de gratidão e da ordem da caridade. A submissão às autoridades legítimas e o serviço do bem comum exigem que os cidadãos cumpram seu papel na vida da comunidade política. Para a doutrina social da igreja, nada melhor do que um cristão ser um político, porque ele vai ser um bom político desde que ele esteja convertido. E desde que ele não saiba usar das ideologias, né, instrumentar a palavra de Deus para empregar nas ideologias, né, que ele quer usar. Ele vai ser um bom governante, como eu tenho aqui no meu município, um excelente, né, prefeito. Por quê? Porque ele é um cristão autêntico, né? Vai às missas, sempre foi eleito com 80 e tantos % dos votos, né? Então, vocês prestem atenção que ele é um exemplo porque sai de dentro dele, né, o que ele aprende com a evangelização. Ele está evangelizado, claramente evangelizado, a gente conhece bastante, né? Ele é bem amado aqui da cidade. Então, preste atenção, essa participação, ela é exigida, mas não é a participação militante, entendem? Não é a participação política em que eu fico usando a palavra de Deus, como é a teologia da libertação. No 2243, mais uma vez, vou mostrar que há uma distorção nessa questão do desarmamento e que isso fere o ensinamento da Santa Igreja Católica. Vai dizer que a resistência à opressão do poder político não recorrerá legitimamente às armas, salvo se ocorrerem conjuntamente as seguintes condições: em caso de violações indubitáveis graves prolongadas de direitos fundamentais. Olha lá o direito à vida. Olha lá o direito à vida, né? Depois de se terem esgotado todos os outros recursos, né? Ela é a última instância do uso, né? Para coagir alguém a agir conforme o bem-estar comum, né? E sem provocar desordens piores, né? Ela tem que ser pontual, né? Um confronto armado, uma coisa que seja necessário, mas não cause desordem, e que haja fundada esperança de êxito. Eu não venho pregar arma só para matar à vontade ou para oprimir alguém. Não, eu estou buscando o êxito no bem comum. Se for impossível prever razoavelmente soluções melhores, então está aí autorizada, né, o uso, entre aspas, da violência, né? Aqui está falando de uma resistência usada às armas, né? Com armas, tá? Violência com armas. Então, no 2245 vai dizer: a igreja, que em razão de seu munus é esse que eu falei, né? A igreja é a expressão da missão de Cristo. Então, em razão desse munus, de sua competência, não se confunde de modo algum com a comunidade política. É ao mesmo tempo sinal e salvaguarda do caráter transcendente da pessoa humana. A igreja respeita e promove a liberdade política e a responsabilidade dos cidadãos. A igreja não se miscui nesses assuntos políticos. A igreja ela não usa pautas políticas para evangelizar. Ela evangeliza aqueles que farão as pautas, é diferente, né? Faz parte da missão da igreja emitir juízo moral também sobre as realidades que dizem respeito à ordem política. O aborto é uma questão em que a igreja se manifesta, porque ele diz respeito ao direito fundamental e à ordem moral. Ela é obrigada, inclusive, porque ela evangeliza, assim. Ela impede que se cometa o grave pecado de não matar, né? Também sobre as realidades da ordem política, quando os exigem os direitos fundamentais, está aí, né? Direito ao aborto, né? Meu corpo, minhas regras, a igreja se manifesta contra isso. Da pessoa a salvação das almas, né? Então, quando exige esses direitos, né? E quando vai prejudicar a salvação das almas. Empregando todos os recursos, e somente estes que estão de acordo com o Evangelho e com o bem de todos, conforme a diversidade dos tempos
e das situações. Então a igreja não protege jamais o pecado. A igreja não passa a mão na cabeça dos pecadores. Ela ama o pecador, mas ela rejeita, ela odeia, e nós também odiamos o pecado em nós, porque vamos buscar a confissão e o perdão, e no mundo, porque é ele que causa as desordens, como vocês vão ver agora na conclusão desse vídeo. 2315. A acumulação de armas parece a muitos uma maneira paradoxal de dissuadir da guerra os eventuais adversários. Veem nisso o mais eficaz dos meios suscetíveis de garantir a paz entre as nações. A estes meios de dissuasão são feitas severas restrições morais. A corrida aos armamentos não garante a paz. A gente sabe disso, né? É bem lógico, né? Longe de eliminar as causas da guerra, há o risco de agravá-las, de tornar a guerra mais violenta, mais mortal, né? O dispêndio de riquezas fabulosas na fabricação de novas armas impede de socorrer as populações indigentes, entrava o desenvolvimento dos povos. O superarmamento, não está dizendo armamento, está dizendo superarmamento, a supervalorização, a imposição, a opressão do outro pela quantidade e evolução tecnológica das armas que eu possuo enquanto país. Não é? Então esse superarmamento multiplica as razões de conflitos e aumenta o risco de esses conflitos se alastrarem. Ou seja, a igreja é contra a fabricação desordenada de armas, com fins escusos, com fins negativos, anticristãos. A igreja não é contra a arma, ela é contra o objetivo errado na produção da arma. E nessa indústria se move pesadas quantias em dinheiro que poderiam auxiliar tantos e tantos irmãos que estão aí vivendo uma vida sem dignidade. E então a igreja chama atenção, olha aí, se manifestando numa causa social. Porém, contudo, todavia, para terminar, olha o 213 vai falar: a produção e o comércio de armas afetam o bem comum das nações, da comunidade internacional. Por isso, as autoridades públicas têm o direito e o dever de regulamentá-los. Olha aí, regulamentação de armas, que é o contra o que a campanha da Fraternidade Ecumênica de 2000 falava, né? De 2005. Né? Nem todas as pessoas eram favoráveis ao desarmamento, foi necessário enfrentar pressões e campanhas contrárias. Então, dentro dessa pressão, está aqui o 2316 do Catecismo da Igreja Católica, anfitriã da campanha ecumênica, dizendo que a autoridade tem o direito de regulamentar a arma. Então, como é que a gente fica nesse diálogo? Né? A busca de interesses privados ou coletivos a curto prazo não pode legitimar empreendimentos que fomentem a violência e os conflitos entre as nações que comprometam a ordem jurídica internacional. Então, tem devidas proporções dentro desse não violência, entendem? Não existe uma violência institucionalizada. Existe uma necessidade de defesa de direitos fundamentais, em que aí o uso da arma é legítimo. Né? Vai dizer, pecadores que são, os homens vivem em perigo de guerra, e este perigo os ameaçará até a volta de Cristo. Mas na medida em que, unidos pela caridade, eu respeito, não é que eu concorde, mas eu respeito aquele que não entende, que é esse pecador, que é o pecadores que são, os homens vivem em perigo de guerra. Eu respeito, mas eu não agravo, entende? Eu não preciso agravar. Eu falo pela caridade, unidos pela caridade, buscam superar o pecado. Superarão igualmente as violências até que se cumpra a palavra. Tá aí, meus irmãos? Então, resumo da ópera. Se eu quero superar a violência, eu tenho que superar o pecado. Eu tenho que viver uma vida em paz com Deus para poder viver uma vida em paz com os meus irmãos. Né? Primeiro eu me encontro verticalmente, buscar as coisas do alto. Depois eu me encontro aqui na terra, porque eu já estou purificada de intenções, purificada de alma. Deus é a vida da minha alma. Eu consigo ser essa alma bondosa, caridosa, que nos ensina o Catecismo da Igreja Católica. Deve infundir, né? Então, superarão as violências até que se cumpra a palavra. Aspas, deve infundir suas espadas para fazer bicos de arado, fundir as lanças para fazer delas foices. Nenhuma nação pegará em armas contra outra e nunca mais se treinarão para a guerra. Então, o uso do arado,
o uso da foice, né? Que significa aí o homem produzindo, frutificando na terra, que essa mensagem é transcendental também, mas é muito bonita no plano material, né? Que o homem, ao invés de fazer guerra, produza vida, gere vida. Mas vida como? Né? Superando as violências, como? Superando o pecado. Então, esse é o tempo favorável da conversão, a quaresma. Esse vídeo veio trazer para vocês essa chamada de atenção, para que não haja essa confusão de, vamos dizer, semântica, né? Eu uso uma palavra que é muito bonita e mexe com o meu emocional, e aí eu vou criando uma narrativa em cima dela. Não, não é assim. A Igreja Católica, ela tem um condutor único, ela tem esse pastor reúne todo o conhecimento e todos nós professamos essa mesma fé, e esse é o sentido da unidade que eu queria trazer nesse vídeo para vocês. Fiquem com Deus, salve Maria Santíssima, seguimos nesse diálogo, né, como disse mais uma vez, em obediência ao Santo Padre, o Papa Francisco. Até mais.